no Data Povo, que é olhar na rua, eu, Pablo, nunca vi um voto destinado a Ricardo Nunes, a não ser de gente que está balançando bandeira recebendo R$100. Eu vejo o voto do Boulos, sim, tem os votos, nunca vi até hoje, na rua, um voto da Marina, não vi voto da Tabata, vi voto do Datena, achei voto do Datena na rua, impressionante achar voto dele. Agora, se você entender que essas pessoas, elas não cumpriram o papel social, não têm capacidade de gestão, não têm capacidade de liderança, são absurdamente pequenas para o tamanho do problema que é sentar aí nessa cadeira de São Paulo, você vai decidir, porque a gente é um povo de trabalho. Pessoal, teve o debate na Record, então vamos falar um pouquinho sobre o debate aí. Olha só, o debate na Record teve aí poucas emoções, vamos dizer assim, tem alguns momentos hilários, alguns momentos realmente bem engraçados, mas não teve um grande enfrentamento, troca de acusações, nem nada do tipo, não teve cadeirada, então, mas vamos lá, né? Foi um debate de propostas de alguns ataques, algumas acusações ali, especialmente contra o Ricardo Nunes. Ele foi bastante massacrado e a Tabata Amaral pegou pesado não só com o Nunes, mas também com o Boulos. O Marçal praticamente saiu ileso, teve basicamente ele fez ali um questionamento, o primeiro questionamento que o Marçal fez, ele perguntou para o Ricardo Nunes a respeito da questão da máfia das creches, que ele está sendo investigado, e o Ricardo Nunes não respondeu, muito pelo contrário, atacou o Marçal, dizendo que ele que está fugindo da polícia e coisa e tal. Na minha opinião, foi um ataque pessoal, ele desferiu várias palavras contra o Marçal, que pediu direito de resposta e não foi atendido. Então o Ricardo Nunes, o único momento que o Marçal praticamente foi assim, alvejado mesmo, foi nesse momento aí. O resto do debate ele passou tranquilo, praticamente. Ninguém conseguiu, de alguma maneira, atacá-lo de forma realmente notável, entendeu? E o Marçal pegou várias pessoas ali pelo rabo, inclusive a Marina Helena, que tentou lacrar pra cima dele, falando ali sobre: Marçal, como é que a gente faz para reduzir impostos? E o Marçal respondeu ao Nunes, já que não teve direito de resposta. E aí a Marina questionou ele: olha, que o Marçal tinha falado que o Nunes não respondeu ninguém. Realmente, o Nunes não respondeu ninguém. E aí o Marçal falou isso: olha, foram feitas várias perguntas para o Nunes e ele não respondeu ninguém. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Então, vou falar aqui que é isso. E soltou o bambu para cima do Nunes, que explicou o caso de 20 anos atrás que o Nunes falou, atacando ele. E disse que o Nunes não responde e que a Polícia Federal vai ter todo o apoio dele para prender o Ricardo Nunes, basicamente, né? A gente sabe disso, né? Então ele basicamente, digamos, com outras palavras, disse isso. E aí a Marina questionou ele na sua réplica, dizendo: Marçal, você cobrou tanto o Nunes, eu espero que você responda a minha pergunta na sua tréplica. Bom, aí ela começou a falar algumas coisas lá sobre os impostos, que todo mundo que vem lá vai fazer um monte de proposta, mas que vai sair tudo do nosso bolso. E aí o Pablo Marçal, quando ele faz a tréplica, ele começa falando: Marina, tudo bem, vamos falar então. Você, por exemplo, o seu partido, diferentemente de mim, você e todos os outros aqui, excluindo a minha pessoa, todos vocês, mais de 100 milhões de reais do dinheiro do povo, do dinheiro público, com a campanha de vocês, o fundão eleitoral, vocês estão gastando e eu não estou. Vocês estão pegando o dinheiro do povo, inclusive você que bate nessa questão do fundão eleitoral, mas você e seu partido estão usando na sua campanha dinheiro do fundão eleitoral, que é dinheiro do povo, é dinheiro público. Eu, que sou o único candidato, não estou usando. Ou seja, ele bateu de novo nessa tecla aí. Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso. Eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina,
endemonizava essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. Então saiu pela culatra o ataque, digamos ali, a tentativa da Marina Helena de pegar talvez o Marçal de calças curtas. Eu nem acho que foi isso a tentativa dela, eu acho que ela realmente fez uma pergunta ali meio para ver o que ele pensa sobre essa questão. Ela meio que já sabe também, né? Talvez tenha até sido uma levantada de bola, e o Marçal aproveitou para enfatizar essa questão. E aí, tipo assim, aqui é um ditado, né, Marina Helena? Não cutuca o leão com vara curta. O cara tá quieto na dele lá, né? Debatendo com os comunistas. Aí você vai tentar fazer uma pergunta para ele. Eu posso estar pensando as coisas de um jeito e o Marçal de outro. De repente o Marçal viu algo que eu não vi. De repente ele viu isso como uma espécie de um ataque da Marina Helena, entendeu? Porque o Marçal também promete coisas bastante futuristas, assim, para São Paulo. E aí talvez a Marina Helena meio que indiretamente quis atacar esse ponto. Falando, Marçal, como é que você vai reduzir impostos aí? Tipo assim, ela não falou, mas com tanta ideia mirabolante que você tem aí de teleférico, de prédio de 1 quilômetro, como é que você não vai gastar o dinheiro público? E eu falo, já, não é que eu vou fazer, eu já tô fazendo. Sou o único candidato aqui que não tá gastando o seu dinheiro para fazer campanha. Eu já tô fazendo economia do dinheiro público aqui. E já tô fazendo gerar renda. Ele não falou ontem, mas em outra oportunidade eu tinha falado. Já tô fazendo gerar renda porque fui na Paulista no 7 de setembro, um monte de boné, a gente vendendo boné para cima e para baixo, o boné faz o M. Entendeu? Então, quer dizer, já estou gerando receita sem mesmo estar com a caneta de prefeito. Quase 7 dias aí para a gente definir o futuro dessa cidade. Um candidato aqui está desesperado para não perder o conchavo com 12 partidos políticos, vai ser usado só como instrumento de decoração, e quem vai mandar são os grandes caciques como Milton Leite, Kassab, Temer e tantos outros que a gente já conhece e não quer que toque mais essa cidade, porque esse grupo aí vai ficar 12 anos governando essa cidade do jeito que ela está. Tem outra candidata que está sonhando, ela parece ser uma boa candidata. E tem outra que quer, na próxima eleição, com o partido, eu não sei se é a intenção dela ou do partido, só eleger deputados federais. Tem um outro que quer levar a gente lá para Cuba e para Venezuela. E outro que, de fato, já mostrou que não tem a capacidade para isso. Incrível, o Marçal realmente tem um poder incrível de fazer as pessoas conversarem ali, esses debates polêmicos, essas tretas polêmicas aí da esquerda e direita, e até mesmo dos interesses próprios de São Paulo, mesmo daquele afegão médio que não está nem, digamos, ideologicamente alinhado nem de um lado nem de outro. Vamos ver os melhores momentos do debate. Tem aí a treta da Tabata com o Boulos. Separei para você também aí essa questão aí, algumas questões aí também da Marina Helena, tá? E, claro, os melhores momentos aí do Pablo Marçal no debate da Record. Foi apresentado aí pelo jornalista, aí, se não me engano, o Eduardo Ribeiro, se não me fala a memória, esse é o nome dele aí, que é um baita de um jornalista, diga-se de passagem. Ricardo Nunes, eu estive em Morro Doce, Pirituba, Brasilândia, ali na Zona Norte, e eu colhi assinaturas de algumas crianças, e crianças com 10 anos e 11 anos de idade não estão sabendo escrever da rede pública de ensino. A gente está com o pior resultado do IDEB da história da educação, né, de São Paulo, gastando 25 bilhões. O que você não fez, né, ou o que você fez de errado, o que você tem que corrigir que você errou? Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Nós queremos justiça, que é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger, mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso,
alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando. É só isso que a gente precisa. Aqui cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas dentre nós ele parece sim ser o menor. Essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade, não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. O atual prefeito ele não apontou os erros e não admite que errou, né? Palmas, Goiás, Santa Catarina está na frente do estado da cidade de São Paulo e é lamentável porque não tem solução. Ele mostrou outras coisas boas que ele fez, não dá para negar que foram feitas, mas aquilo que é primordial, fazer uma criança entrar em alfabetização, a gente não está conseguindo atravessar 38% de alfabetização na cidade de São Paulo. Minha proposta é transformar a escola pública em escola olímpica, onde seu filho vai ter uma identidade esportiva e em competições a gente vai bancar essas competições. Ensinar educação financeira, inteligência emocional, empresarização. Aí eu faço uma pergunta, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos de fato investir nas tecnologias, nas profissões do futuro, ensinando isso tudo na rede pública de ensino. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Quando eu entrei, estava com 5 pontos, foi para 7, 10, 14, 18, 21, 26, 28 e na Veritá, que saiu ontem, está 34%, salvo engano, ou 32%. Eu estou em primeiro lugar na Futura, primeiro lugar na Veritá, que acertou o resultado de Senado e governo do Estado anterior. Meu partido não está colocando um único real nessa campanha. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade, não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. E eu quero te pedir, para você ir no meu Instagram agora, reserva Pablo Marcal por SP, eu acabei de postar lá sobre a investigação, que é uma notícia. É uma notícia de mais de 100 indiciados. Pode confiar. Vota no 50 que vai ter o maior programa de regularização da história de São Paulo. Seu comentário, candidata Marina. Gente, como é que pode, gente? Tudo realmente é possível com marketing na política. É inacreditável. Boulos, vamos lá. Primeiro, você foi líder do movimento do Sem Teto. Um movimento que foi responsável, sim, por invasão de propriedade privada, mas não só isso. Você também invadiu prédios públicos, Boulos. Você invadiu e quebrou e depredou ministério, Boulos. Você invadiu secretarias aqui em São Paulo. Por muito menos, gente, por muito menos o que você chama de terrorista lá do 8 de janeiro, gente que escreveu, perdeu o mané com um batom, está longe do convívio dos seus filhos. Essa que é a realidade. Você sim invadiu propriedade privada e pública. Outra coisa, Boulos, importante de ser dita aqui, esses movimentos, gente, nunca foram para dar moradia para as pessoas. Esses movimentos, eles existem pela busca pelo poder. Teve aí a CPI do MST e a mesma coisa aconteceu também, várias denúncias do MTST, sim, inclusive de cobrança de aluguel. Eles invadem e depois cobram aluguel de quem está morando ali para o movimento, obrigam as pessoas a participar. Tudo isso, gente, eu estou falando aqui, mas vocês podem ver nas minhas redes, Marina Helena BR no Instagram, está tudo comprovado. E outra coisa, você vem falar de regularização fundiária, Boulos? Sério isso? O seu partido, assim como o PT, entraram no Supremo Tribunal Federal para acabar com esse projeto. Foi esse projeto no governo anterior que você reclama tanto, que distribuiu mais de 400 mil títulos de propriedade e você quer acabar com essa possibilidade? Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso. Eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive, o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número.
Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. Candidato Boulos. Por favor, a senhora tem 30 segundos. Candidato, de cada 10 crianças que estão na creche hoje, 8 estão em entidades, muitas delas religiosas, que fazem parcerias com a prefeitura. Na última eleição, você disse que era contra esse modelo e que, se fosse prefeito, acabaria com as parcerias. Agora, você diz que mudou de opinião nessa eleição. No entanto, o seu partido, o PSOL, continua sendo contrário ao modelo de parcerias. Então, eu queria entender em quem nós devemos acreditar, no Boulos ou no PSOL? Sua resposta, candidato Boulos. Vamos lá, Tabata. Primeiro, eu tenho relação e conhecimento com várias entidades, organizações sociais, tanto de igrejas como entidades civis, que fazem um trabalho extraordinário na educação infantil na cidade de São Paulo. Foi o que permitiu, inclusive, o Bruno Covas zerar a fila da creche. O Ricardo Nunes disse que foi ele, mas se apropria de algo que não foi feito por ele. Foi zerada na gestão do Bruno Covas a fila da creche. Eu tenho condições e capacidade de aprender ao ver uma experiência, né? E dialoguei isso, inclusive, com as creches da Rede Direta, com professoras da Rede Direta, com as professoras da Conveniada, com um grupo de apoio. Nós vamos não só manter as creches conveniadas na cidade de São Paulo, como vamos trabalhar para equiparar as condições salariais e de jornada, dar apoio, porque a gestão do Ricardo Nunes reduziu os repasses do ponto de vista da alimentação. Isso tem gerado dificuldade para que as entidades possam dar alimentação de qualidade. Então, farei isso, tanto fortalecendo a rede direta da prefeitura, como também fortalecendo os convênios. Agora, falando de educação, eu quero falar para você que está em casa que nós vamos fazer também educação integral na cidade de São Paulo. Eu estava outro dia conversando com uma mãe que me disse, Boulos, lá no Grajaú, o momento do dia que meu coração mais aperta é quando, da hora do almoço, meio-dia, e meu filho sai da escola, eu não tenho quem pagar, eu fico até o fim do dia para sair do serviço angustiada. Nós vamos garantir educação integral, em que um período vai ter aula, eu sou professor, sei o que estou falando, e no outro período a gente vai ter esporte, cultura, reforço, lazer, para poder garantir que a criança fique bem cuidada, bem alimentada, com psicólogo em todas as escolas e os pais. Réplica, candidata. Toda vez que a prefeitura faz uma parceria, traz o privado, uma ONG para ajudar, para fornecer um serviço, a gente tem que separar o joio do trigo, porque existem muitas entidades que fazem um trabalho muito sério. O que falta hoje na primeira infância, o que falta nas creches é padronização. A prefeitura, o prefeito perdeu o controle da cidade. Não é à toa que existe hoje uma investigação envolvendo a máfia das creches. Na prática, é seu filho, sua filha que é prejudicada, porque não é a mesma qualidade, porque não é a mesma merenda, porque está faltando o mesmo padrão. E o meu compromisso com você é cuidar dos pequenininhos, cuidar da primeira infância, trazendo inclusive apoio psicológico para as famílias e garantindo o mesmo padrão, a mesma segurança, independente se é uma escola gerida pela prefeitura ou por uma outra entidade. Mas a pergunta que eu lhe fiz, Boulos, é porque tem uma coisa que as pessoas se perguntam muito. Você, nessa eleição, abriu mão de muitos posicionamentos históricos que você e seu partido defenderam veementemente. Você dizia que era a favor da descriminalização das drogas. Agora é contra. Dizia que era a favor da legalização do aborto. Agora diz que defende a lei do jeito que está. Nessa semana, exatamente, mudou sua posição em relação à Venezuela e diz agora, finalmente, que é uma ditadura. Mas o seu partido mantém essas mesmas posições. Isso gera um questionamento para as pessoas. Como é que você vai governar com o seu partido contra, quando já existe uma dificuldade com partidos à direita? Tabata, eu lamento muito que você traga questões que não procedem com a verdade para o debate. Mas quando você se torna prefeito de uma cidade, ainda mais de uma cidade do tamanho de São Paulo, você não governa só para o seu partido, só com as suas ideias, você governa para a cidade inteira. É isso que eu vou fazer. Vou fazer isso, inclusive, com a ajuda da minha candidata a vice, que será a próxima vice-prefeita de São Paulo, que é a Marta Suplicy. Você que é da periferia sabe
a grande prefeita que a Marta foi. A Marta fez os céus, a Marta fez o bilhete único. Ser trabalhador, lembra como era pagar 3 conduções, 2 para ir para o serviço antes do bilhete único? Pois é, por isso eu chamei a Marta para ser minha vice, que tem experiência. Juntei um time, uma equipe preparada, qualificada. Conto com o apoio do presidente Lula, que nos apoia nessa jornada, que já falou que vai nos ajudar a fazer os nossos projetos saírem do papel, inclusive o poupa-tempo da saúde. E é dele que eu quero falar para você. Você que vê a propaganda do Ricardo Nunes na televisão, parece um mundo paralelo. Porque ele diz que a saúde melhorou. Eu pergunto para você que está em casa, você acha que a saúde de São Paulo está melhor ou pior? Ele diz que o transporte está uma maravilha, que a cidade está segura. Você consegue sair tranquilo com o celular na rua? Veja, uma coisa é propaganda, outra coisa é realidade. Eu não peço nem que vocês acreditem em mim, no que eu estou dizendo, porque podem achar o Boulos é adversário, está só criticando. Não. Julguem vocês mesmos, que vivem a cidade real. O problema das filas da saúde é grave. Eu sou filho de pais médicos, há mais de 40 anos trabalhando no SUS, na saúde pública. E por isso eu vou fazer, junto com o Lula, o poupa-tempo da saúde, que vai zerar a fila de exame e consulta. E você vai poder ser atendido perto da sua casa, na comunidade. Obrigado, candidatos. Tempo esgotado. Datena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí de televisão, quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? É duro de responder, hein? Eu fiz essa pergunta pro Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, cada situação, estudando profundamente a prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Eu quero fazer com que você tenha a sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto, todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o roubo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando, o único candidato, não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral, vote 28, o dia da vingança do povo. Quase 7 dias aí para a gente definir o futuro dessa cidade. Um candidato aqui está desesperado para não perder o conchavo com 12 partidos políticos, vai ser usado só como instrumento de decoração e quem vai mandar são os grandes caciques como Milton Leite, Kassab, Temer e tantos outros que a gente já conhece e não quer que toque mais essa cidade, porque esse grupo aí vai ficar 12 anos governando essa cidade do jeito que ela tá. Tem outra candidata que está sonhando, ela parece ser uma boa candidata. E tem outra que quer, na próxima eleição, com o partido, eu não sei se é a intenção dela ou do partido, só eleger deputados federais. Tem um outro que quer levar a gente lá para Cuba e para Venezuela. E outro que, de fato, já mostrou que não tem a capacidade para isso. Tem, assim como eu sou o único candidato que já mostrou, alguns dos secretários, a gente colocou o Sintra para cuidar do dinheiro dessa cidade. E eu nem consultei ele, porque o nosso combinado é muito simples, é viabilidade eleitoral e eu sonho no futuro do Brasil e bem próximo a gente não precisar de partido político para ter viabilidade eleitoral. No Data Povo, que é olhar na rua, eu, Pablo, nunca vi um voto destinado a Ricardo Nunes, a não ser de gente que está balançando bandeira recebendo R$100. Eu vejo o voto do Boulos, sim, tem os votos, nunca vi até hoje na rua um voto da Marina, não vi voto da Tabata, vi voto do Datena, achei voto do Datena na rua, impressionante achar voto dele. Agora, se você entender
porque essas pessoas, elas não cumpriram o papel social, não têm capacidade de gestão, não têm capacidade de liderança, são absurdamente pequenas para o tamanho do problema que é sentar aí nessa cadeira de São Paulo. Você vai decidir, porque a gente é um povo de trabalho. E fica aqui um convite para o Ricardo Nunes explicar para as mulheres dessa cidade por que a esposa dele registrou um boletim de ocorrência em relação à violência doméstica. Ele nunca responde, 100% das perguntas do debate não foram respondidas. E por último, aprendeu um versículo para ver se toca aí no coração dos católicos e dos evangélicos. Ninguém é bobo, Ricardo Nunes. Chegou a hora de colocar alguém do tamanho desse cargo, alguém pequeno demais, não dá conta de tocar essa cidade. Um beijo para vocês e que Deus tenha misericórdia da gente aí na UNA. Bom, esse foi o separadinho aqui dos melhores momentos. Claro que tem muitos outros momentos que você deve estar reclamando, deve ter colocado nos comentários. Pô, mas você não falou disso, nem daquilo. Olha, se você achou que eu não falei de alguma coisa, escreve aqui, comenta aqui, porque de repente a gente dá uma olhada, dá uma lida nos comentários e a gente fala sobre isso, traz um novo vídeo, quem sabe aí. Mas é muita coisa, então não dá pra falar de tudo, porque o vídeo ia ficar enorme. O vídeo já tá gigante, você viu aí? Imagina se fosse falar de cada detalhe do debate. O debate aí teve umas 2 horas e tanto, né? Na verdade tá lá 4 horas no vídeo do YouTube lá. Mas acho que aquilo é a prévia, teve até o Jornal da Record no meio daquele. Mas enfim, vamos lá, né? Olha, obrigado pela sua inscrição, sei que tu tá inscrito. Se não tá, inscreva-se agora. Deixa o seu like aí, claro, seu comentário. Se eu não falei algo aqui que você gostaria que eu tivesse falado, comenta aqui. É treta. Somente a minha opinião.